Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui mais uma vez é o professor Leandro e nós estamos aqui para dar continuidade aos conteúdos da disciplina Educação Física do segundo semestre do ano de 2020. Como já falamos para vocês nessa aula, nessa sequência que nós veremos seguindo, nós estamos falando sobre esportes de campo e taco. Nós já explicamos para vocês um conceito de esporte de campo e taco, que normalmente é um esporte que você joga com uma bola, que não necessariamente é redonda, e um taco em um campo ou então em uma quadra. Então esses esportes são chamados de esportes de campo e taco. Nós explicamos alguns esportes de campo e taco. Quais foram? Nós explicamos o hóquei no gelo, onde nós mostramos a quadra onde acontece o esporte de hóquei no gelo, explicamos o histórico desse esporte, explicamos para vocês algumas regras e alguns equipamentos para o jogo e de proteção do atleta. Nós explicamos também outro esporte de campo e taco. Que esporte foi esse? Foi o esporte golfe. Exatamente. O esporte golfe, ele é um esporte de campo e taco. Por quê? Porque ele acontece em um campo, o jogador utiliza um taco e ele utiliza bola, que nesse caso é redonda, ok? Então ele se caracteriza como um esporte de campo e taco. O golfe, moçada, nós explicamos para vocês aonde acontece o esporte golfe, algumas regras do esporte golfe, equipamentos que são utilizados nesse esporte. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho e vamos falar sobre outro esporte de campo e taco. E você vai perceber que a lógica é a mesma. Ele continua utilizando uma bola, que necessariamente não precisa ser redonda, um taco jogado em um campo. Que esporte é esse, Leandro? É um esporte, como eu falei para vocês, um esporte não muito conhecido. Nós não vamos trabalhar esportes aqui que vocês já conheçam de muito tempo, não. A gente vai trabalhar esportes que vocês não têm tanto conhecimento. E eu tenho quase certeza que quase ninguém aqui conhece esse esporte. Pode já ter visto raramente na televisão, na internet, mas eu tenho certeza que não conhece. Quer ver? Presta atenção. Moçada, o esporte é o cricket. Leandro, cricket, exatamente. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não conhece esse esporte. Certeza quase que absoluta. Até porque eu conhecia pelo nome, mas eu não tinha uma real noção de como acontecia o esporte. Depois desses estudos que eu tive para dar essa aula para vocês, é que eu fui entender. E ele parece muito com um jogo que nós, claro, eu digo porque eu já sou mais velho, mas algum de vocês já jogou na rua da sua casa. Leandro, que esporte é esse? Calma. Durante a aula você vai perceber que esporte, que jogo que você pratica, que o esporte cricket se parece. Quer ver? Vamos lá, a gente vai dando umas dicas e você vai ver se você consegue adivinhar ou não. Tá bom? Vamos lá. Moçada, começando, como eu sempre começo, nós vamos falar sobre o histórico do esporte cricket. Como surgiu o esporte cricket? Presta atenção. O esporte cricket ou cricket, perceba a diferença, não na pronúncia, mas na escrita. A primeira escrita está escrito em português aqui do Brasil. C-R-I, acento no I, Q-U-E-T-E, cricket. Mas também existe a forma de falar o nome do esporte em inglês, que está bem embaixo logo, ó, que o nome é cricket, a pronúncia é a mesma. Mas olha a escrita, C-R-I-C-K-E-T, mas a pronúncia é a mesma. Os dois nomes se referem ao mesmo esporte, contudo o primeiro, que é esse de cima, que também é o que está no título, é a forma aportuguesada de falar esse esporte, e embaixo nós temos a forma americana de se falar. Mas vamos continuar. Remota a um jogo rural inglês do século XV, chamado Stoolball. Moçada, se eu estiver errado, por favor, peça para o seu professor de inglês corrigir essa minha pronúncia. O nome é esse, que está aqui em negrito, ó. Na pronúncia do professor Leandro de Educação Física, esse nome é Stoolball. Mas se eu estiver errado, professor de inglês, por favor, me corrija aí, beleza? Vamos continuar. Ele foi proibido durante um século, juntamente com outras atividades recreacionais, por um governo puritano. Aí você me diz, Leandro, o que é um governo puritano? Eu não sei. Essa vai ser uma atividade para casa. Você vai perguntar para o seu professor de história o que é um governo puritano. Depois que você souber, quem tiver a curiosidade de perguntar, tente colocar aqui na descrição desse vídeo, para a gente poder tirar uma dúvida. Beleza? Vamos lá. Por volta do século XVII, a nobreza adotou
e modificou as suas regras. Então, moçada, só no século XIX, percebe que o esporte cricket, ele começou a ser jogado no século XV. Mas depois que ele foi proibido por algumas necessidades de um governo puritano, ele só voltou a ser praticado no século XVII e com algumas mudanças nas suas regras. Beleza? Mas lembre, o esporte cricket, ele foi copiado, ou então ele foi espelhado em um esporte que acontecia na Inglaterra por nome de Stoolball. Beleza? Vamos dar continuidade. Continuando ainda com o histórico. Já teve diversas regras e sistemas. O conjunto difuso de normas contribui para que fosse retirado do programa olímpico. O que isso quer dizer, moçada? Como eu já expliquei para vocês, o jogo ele surge. Com o tempo ele vai se transformando em esporte, através de regras, confederações, federações. E mais na frente ele se torna um esporte olímpico, depois que ele já está consolidado, onde todo mundo assiste, todo mundo em algum lugar pratica esse esporte. Então ele é transformado em um esporte olímpico. Só que o cricket não foi transformado em esporte olímpico devido às várias mudanças que aconteciam na regra. Creio eu que o Comitê Olímpico pensou, o cricket é até muito jogado para fora do Brasil, né? Em outros lugares, como Índia. Mas pelas regras não serem regras seguras, toda hora está mudando, ele ainda não vai entrar para os Jogos Olímpicos. Mas com certeza depois que as regras se consolidarem, eu tenho quase certeza que esse esporte vai entrar para os Jogos Olímpicos, até porque é um esporte muito conhecido fora do Brasil, tá bom? Continuando, hoje pratica-se o formato One Day International, que é a sigla para ODI, que nós vamos explicar mais na frente, ok? Ou chamado de partida de 5 dias. Leandro, tem partida de cricket que pode durar 5 dias? Tem. E eu vou explicar para vocês mais na frente, mas eu só quero que você entenda o seguinte. Hoje em dia, o esporte cricket é praticado no formato, olha o nome do formato, One Day International. Eu creio que seja um dia internacional a tradução desse One Day International. E esse nome comprido pode ser abreviado com a sigla ODI, que nós botamos aqui. Ou, que também é conhecido como partida de 5 dias. Mas nós vamos explicar isso para vocês mais na frente, tá bom? Vamos continuar. Moçada, olha o campo de cricket. Leandro, eu nunca tinha visto isso na minha vida. E eu confesso para vocês que eu também não tinha. Para mim é uma novidade. É um campo diferente, mas a gente dá uma estudada, a gente busca o conteúdo e explica para vocês. E vocês do mesmo jeito vão pegar esse conteúdo aqui agora, vão estudar e vão conhecer sobre o esporte cricket. Tá bom? Vamos dar uma olhada no que é composto essa quadra. Ó, a quadra não, desculpa, o campo. O campo de cricket. O campo de cricket, ele possui 3 zonas. Presta atenção, 3 zonas. Aonde a primeira se chama pitch, P-I-T-C-H. A segunda se chama de extremidade. E a terceira se chama de espaço interior e exterior. Mas, Leandro, quais são essas partes aqui no jogo, na quadra, que tu tá me mostrando aqui? Beleza, eu já entendi que aqui é a quadra, todinha. Mas onde fica o pitch? Onde fica a extremidade? Onde fica o espaço interior e exterior da quadra? Calma, vamos lá. Moçada, atenção. O pitch, como eu coloquei para vocês, é a área retangular no centro do campo. É onde ficam os batedores, que são chamados de batsmen. Creio que a pronúncia seja essa. Professores de inglês, por favor, se eu estiver falando errado, me corrija e ensine para os nossos alunos, tá bom? Por favor, vamos lá. Mas na pronúncia do professor Leandro é batsman, o nome da pronúncia. Os batedores ficam dentro da área chamada pitch. Mas, Leandro, aonde é essa área? Presta atenção aqui no desenho que eu fiz para vocês. E você percebe que bem no centro tem um retângulo branco no meio.
E esse retângulo não tinha na outra figura. Vou voltar para você olhar, ó. Olha como é a figura. Tô aqui, hein? Olha como era a figura. E agora olha como é. Esse retângulo no meio que eu selecionei para vocês é a área do jogo denominada de pitch. Dentro desse retângulo ficam 2 batedores, um de cada lado com um taco para rebater a bola. Percebeu o que eu falei? Eu acho que você já começou a associar esse esporte a algum jogo que você já jogou na rua. Mas calma que eu vou continuar explicando e você vai lembrar. Pera aí. Então você entendeu onde é o pitch. O pitch é a área retangular no centro da quadra, onde ficam localizados os batedores, chamados de batsmen. Ok? Vamos continuar. Ah, só uma dúvida. Você sabe o que quer dizer batsman? Dúvida. Você vai procurar perguntar para o seu professor de inglês e quem perguntar primeiro para o professor de inglês e responder, vai colocar na descrição desse vídeo aqui e vai ganhar 1 ponto na média de educação física. Duvido. Vamos lá. Continuidade. Moçada, nós temos a outra parte da quadra que é chamada de extremidade. Leandro, qual é essa parte, extremidade? Vou explicar, presta atenção. A extremidade. Na extremidade inferior, perceba, na extremidade inferior, fica o lançador, que é chamado de bowler. Olha a pronúncia, hein, professores? Por favor, me ajudem. E na superior fica o receptor, que é chamado o receptor, que pega as bolas. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Eu estou dizendo que na parte inferior fica o lançador. Na parte inferior da onde, Leandro? Da extremidade. Que extremidade é essa? É a extremidade do retângulo, que nós chamamos de pitch. Então perceba bem aqui como eu coloquei no desenho, ó. Em vermelho, você percebe que nós temos o lançador, chamado de bowler. Bowler. Não sei se é essa a pronúncia. E em cima, do outro lado, na outra extremidade do retângulo, que é o pitch, nós temos o receptor, que nós podemos chamar também de wicket keeper. Então vamos raciocinar. Dentro desse pitch, nós temos os 2 batedores, que se chamam batsmen. Fica um de cada lado com um bastão para rebater uma bola. E nas extremidades, ou seja, atrás de cada um dos batedores, possui um arremessador de uma bola e o receptor de uma bola. Você começou a entender já? Eu ainda não vou dizer, eu sei que você já adivinhou que jogo é esse, mas eu vou esperar para falar para vocês mais uma coisinha que vai acabar com tudo e você já vai saber qual é o jogo que eu estou querendo falar para vocês. Mas eu quero que vocês entendam. Primeiro, pitch é o retângulo que fica no meio da quadra. Beleza? Deu para entender? Onde ficam os batsmen, que são os batedores, cada um com um bastão. E nas extremidades do pitch existe o lançador na parte de baixo e o receptor na parte de cima. O lançador é chamado de bowler e o receptor é chamado de wicket keeper, desculpa. Deu para entender isso? Então vamos continuar. Falta a última parte, ó. A última parte nós vamos falar sobre o espaço interior e o espaço exterior. Moçada, isso é muito fácil. Quando nós falamos o espaço interior, nós estamos falando do espaço interno. O espaço exterior é o espaço externo, fora. Interior, interno, a parte de dentro, e o exterior, externo, a parte de fora. Então eu coloquei para vocês, ó. Esse círculo vermelho que eu coloquei aqui para vocês, ó, ele está mostrando para vocês a área interna. E o círculo azul, que circula a maior parte, está mostrando para vocês a área externa. Então ficou muito fácil você entender através desse desenho. Agora percebam os jogadores, aonde eles ficam. Presta atenção. 4 jogadores ficam no espaço interior, ou seja, no espaço interior ficam 4 jogadores, além dos 2 batedores e do lançador e do receptor, que nós falamos que ficam dentro do pitch, ok? Nós estamos falando que na área interna ficam 4 jogadores.
e 5 no espaço interior. Desculpa, foi um erro aqui de digitação. E 5 no espaço exterior, ou seja, na parte externa. Então eu vou corrigir isso aqui, quando eu botar o slide da aula para vocês. São 4 jogadores no espaço interior e 5 jogadores no espaço exterior. Beleza? Vamos continuar. Os outros 2 são o lançador e o receptor, como eu falei para vocês. Beleza? Vamos continuar. Leandro, eu já entendi a quadra. Eu entendi que são três espaços, que é o pitch, que são as extremidades, e que são o espaço interior e exterior. O pitch é onde ficam os batedores, chamado batsman, que são 2, cada um com bastão. Nas extremidades do pitch, embaixo fica o lançador e em cima fica o receptor. O lançador é chamado de bowler e o receptor é de wicket keeper. Tá vendo, professor Leandro? Lembra? E por último, nós falamos sobre o espaço interno e o espaço externo. O interno é o espaço de dentro, é aquele, circulado pela linha vermelha, e o espaço externo é aquele circulado pelo círculo azul. E agora, depois que você entendeu um pouco sobre a quadra de cricket, nós vamos falar para vocês sobre os equipamentos. Porque não basta só a quadra, precisa de equipamentos para que o jogo aconteça. E eu coloquei para vocês alguns aqui, ó, preste atenção. Eu botei a bola, eu botei o bat ou bat, não sei como a pronúncia é correta, mas eu creio que seja bat, creio eu. O capacete, as luvas, o padding, isso é novo, hein? Padding, e os tocos e prendedores. Então nós vamos explicar cada um desses, que são equipamentos importantíssimos para a prática do cricket. O primeiro de todos que nós vamos explicar é o mais simples. É a bola. Preste atenção como é a bola de cricket. Atenção! As bolas de cricket são feitas de uma base de cortiça, que é enrolado em fio e coberta com couro espesso, vermelho ou branco. Os homens e meninos de 13 anos ou mais, a bola tem 156 a 163 gramas e 224 a 229 milímetros. Agora perceba a diferença para as mulheres e meninas com 13 anos ou mais. A bola possui 140 a 151 gramas e possui de 210 a 226 milímetros. Eu vou explicar mais uma vez por que essa diferença. Eu sempre explico porque algumas pessoas acabam pensando que isso é preconceito. Ah, não, é preconceito porque o homem, a bola é maior e da mulher é menor. Não, moçada, não tem nada a ver com preconceito. É porque a força física do homem é maior do que a mulher. E eu digo, força física. Outras forças, a mulher com certeza tem mais do que a gente. Uma força emocional, psicológica. Com certeza o homem é totalmente abalado psicologicamente. Mas a mulher é mais forte. Agora, fisicamente, o homem é mais forte, devido aos seus hormônios, devido aos seus músculos, principalmente ao hormônio testosterona. Então, a bola ser mais pesada para o homem é devido ao homem ter mais força física do que a mulher. E a bola ser mais leve para a mulher é porque a mulher é um pouco mais fraca do que o homem fisicamente. Beleza? Então, é por isso que existe essa diferença. Tanto da bola de homens para meninos de 13 anos ou mais e as mulheres ou meninas de 13 anos ou mais. Beleza? Então, a bola, entendemos, ela é feita de cortiça e é enrolado com um fio espesso. Você pode perceber aqui, a foto que eu botei ilustra muito bem o que eu estou falando para vocês. E coberta por um couro vermelho ou branco. Nesse caso aqui, é vermelho. Tá bom? Vamos lá. Moçada, olha o bastão, ou chamado de bat. Por que bat? Moçada, a tradução de bat em inglês quer dizer morcego. Aí você vai me perguntar, Leandro, mas por que o nome do bastão é morcego? Moçada, boa pergunta. Isso realmente eu não consegui achar na internet para explicar para vocês. Mas o bastão do cricket, ele é chamado de bat. E o que quer dizer bat em sua tradução? Quer dizer morcego, beleza? Mas vamos continuar. O bat, que é o bastão, é feito de salgueiro e consiste de lâmina
Leandro, tem uma lâmina cortante? Não, é porque vocês estão confundindo. Quando nós falamos de lâmina, necessariamente não é lâmina de cortar. Quando nós estamos falando de lâmina aqui nesse caso, é a base que você acerta a bola. É como se fosse uma espada. Uma espada tem a área que você pega e tem a área que é a lâmina da espada. O bastão não possui a lâmina, ele possui o local para pegar e possui a parte mais grossa em cima. Então, fazendo uma alusão, uma comparação com uma espada, então a parte de baixo é a empunhadura onde você pega e a parte de cima é a lâmina, beleza? Vamos continuar. E uma pegada resistente longo, que é o que a gente falou, a pegada, a empunhadura. A lâmina é lisa e plana de um lado e ligeiramente arredondado para o outro. Percebam que eu mostrei aqui para vocês uma foto. E essa foto mostra o bat, ou seja, o bastão, de frente, de costas e de lado. Olha como ele é de lado. Ele é meio assim, ó, curvado, ó. Lembra do taco de beisebol, que ele é mais ou menos também um pouco curvado, só que é assim, ó. Ele é mais ou menos assim. Aí você me pergunta, Leandro, por que esse bastão é assim? Moçada, eu não achei nas minhas pesquisas alguma coisa que dissesse exatamente porque o bastão é desse jeito. Mas o professor Leandro deduz que seja para o encaixe melhor da bola, quando ele for rebater. Então, para o professor Leandro, essa curvatura que acontece no bat, ou seja, no bastão, no morcego, ele é para um encaixe melhor da bola na hora da batida. Beleza? Mas vamos continuar. Capacete. Moçada, o capacete ele é de extrema importância no jogo de cricket. E eu vou explicar para vocês. Mas primeiro eu vou ler, depois eu explico. Beleza? Ó, capacete. Tanto batedores e defensores próximos do arremessador devem usar capacete de cricket com guarda-rosto. O que é o guarda-rosto, Leandro? Essa grade, moçada, que você percebe aqui de ferro, ó, que fica em frente ao seu rosto. A bola de cricket atinge velocidades muito altas e podem causar danos fatais se atingir o jogador no rosto ou na cabeça. Moçada, o capacete é importantíssimo porque ele protege a sua cabeça e protege o que tem dentro da sua cabeça, que é o seu cérebro, que é um órgão extremamente importante para o seu corpo. Tá certo que o seu crânio ele já serve para proteger o seu cérebro. Contudo, um capacete que proteja ainda mais é muito melhor para você do que você jogar sem ele. Você já imaginou você pegar uma bola, que nós falamos ali que pesa 150 gramas, e você arremessar com toda a força que você tem em direção a uma pessoa, e essa bola acertar a cabeça dessa pessoa sem capacete? Amigo, pegue uma pedra. Não, pegue não. Deus livre. Imagina você com uma pedra na mão. Uma pedra que pese 150 a 170 gramas. Meu amigo, experimente você arremessar essa pedra com toda a força em uma parede qualquer. Não a parede da sua casa, uma parede de um terreno baldio que você possa fazer isso. Meu amigo, você vai perceber o estrago que uma pedra em alta velocidade faz. Agora imagine a bola de cricket jogada por um jogador profissional, arremessado em altíssima velocidade e acertar sua cabeça sem capacete, acertar o seu olho sem capacete, acertar a sua boca sem a grade de proteção que nós falamos aqui do capacete. Ó. Moçada, realmente ia causar danos irreversíveis para o atleta. Então os equipamentos de proteção são extremamente importantes, principalmente em jogos que envolvem arremessos de bola, além de jogos de contato, também jogos que se utilizam de arremesso de bolas, ok?